tirou aí a roda, vai carregar aqui de álcool etílico, pega a clepsidra, tá aí a clepsidra. Cadê? Tá aí a clepsidra. Branquinho. Isso, tá aí a clepsidra. Raiz Pronto. quarta de X, né? Essa clepsidra aqui é raiz quarta de X, raiz quarta de X, que dá essa curva que você está vendo aqui. E o que garante isso aí quando eu colocar aqui? Né? Eu vou depositar o álcool dentro da clepsidra e ela vai garantir um fluxo constante em tempo constante. Então significa que para cada segundo que eu tenho, a quantidade de álcool que está caindo é constante. É por isso que serve uma clepsidra. E o que evita isso aí? Evita a formação de bolhas. Né? Uma vez que tem bolha, você tem um bico injetor, o que pode acontecer? Ele pode tossir a turbina, né? Você dá aquela afogada e aí ela tem um tranco e pode funcionar. Então, pode se movimentar. Então, não pode acontecer isso. Então, essa clepsidra é fundamental para isso aí. Igor, começou. Ela começou. Aí, tem um fósforo aqui em cima para a gente fazer o teste? Tem. Tá aqui. Eu coloco aqui. Tá aqui, ó. Pronto, aqui. Sem problema nenhum. O Igor está carregando aí a turbina, 2 litros e pouco de álcool, nós vamos queimar. O jato vai se movimentar para o lado da direita. Você vê esse ferrinho na parte do fundo, que vai ficar completamente vermelho, quase derretendo, e a turbina não muda de cor. Né? Por quê? Porque o ácido espacial garante essa propriedade. O Igor está tremendo um pouquinho, mas isso é normal. Né? Prepara a turbina sempre assim. Extintor. Né? Isso. Tá lá. Ali. O extintor está ali também, pode deixar aí qualquer coisa. É só você passar o extintor, mas deixa aí, não vai precisar nada não. Tá aí. Já carregou lá ou não? Colocar mais um. Isso, deixa descansar. Tá perfeito. Agora um pouquinho mais baixo aí da latinha. Olha lá. E é lógico que eu poderia botar aqui também as resistências elétricas, não tem necessidade de botar fogo debaixo, nada, mas só para a gente ver aqui de fundo de quintal como que a coisa funciona. E o importante é o material e a tecnologia matemática foi desenvolvida lá em cima. Só isso que nos garante toda a nossa segurança. Né? O resto é figuração. Pronto. Quase preenchido, é isso, Igor? Tá? Já caímos embaixo, tá certinho. Olha lá, o Igor está montando aí, botando o álcool no foguetinho, tá perfeito. Estou olhando tudo certinho. É isso aí. Mas é hora de você perceber que começa a derramar, e mesmo se derramar não tem nada de álcool, que já vaporiza com muita facilidade. Deu? Acho que foi. Foi. Tá? Então acho que é melhor colocar aí e um pouquinho na base. Né? Um pouquinho na base. Aí, colocar na base. Perfeito. Aí isso aí. Aí nós vamos fechar, vamos tirar isso aqui, colocando a rosca. Primeiro colocando a mão. Sempre a rosca tem que ser, o parafuso tem que se parafusar lá com a mão, e depois quando der a resistência a gente faz cachado. Não é isso? Olha lá, com a mão. Perfeito. Sentiu? Já. Já foi. Então vai, toma. Agora sim. Sem ignorância, hein? Espera lá, calma. Agora não vai pneu de carro, pode ser ignorante. Vai. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Então, né? Deu. É isso ou não? Pode, aí ferra tudo. Explana a rosca. Não, pode deixar aqui. Tá, pode deixar aqui. E não deixa para cá. Vamos começar? Ó. Põe fogo? Põe. Olha lá, começou. Isso. Tremeu. Pronto, tá aqui. Tira isso para aqui. Tá perfeito. Olha lá, começou. Vai. Bom, atenção à minha redação aqui com a minha mão. Quando eu faço isso aqui é Mach 1, assim Mach 2, 3 e até Mach 5. E como que eu sei os números de Mach? Pela mudança de velocidade, pela coloração do jato. Então quando o jato estiver vermelho, você tem Mach 1. Ele vai ficando mais azulado, passa para o Mach 2. O que é o Mach? É uma velocidade do som. Quando eu faço assim, ele está a 300 metros por segundo. 200 metros e assim por diante. Ele vai aumentando a velocidade sônica em função da coloração do jato. E uma coisa mais importante, você está me ouvindo o que eu estou dizendo agora? Daqui a pouco você não vai ouvir mais. Ele vai criar aqui uma sinosfera destrutiva de onda sônica. Então você grita e você não consegue mais ouvir. Por quê? Você está com uma interferência eminentemente destrutiva. O processo de aquecimento é um processo primitivo, só para você entender que amanhã você está no aeroporto, o avião começou a pegar fogo, você diz para o pai,
Eu assisti a aula, é aquecimento, não é. Não é aquecimento, né? Ele não pode pegar fogo, não pode, tá? Então nós podemos colocar aqui resistências elétricas, tá certo? E fazer um aquecimento, mas tiraria a beleza do experimento. Então, experimento simples, um tubo aeroespacial, né, com toda aquela matemática que você viu lá em cima, que não segura exatamente o que vai ocorrer. Bom, vai começar. Se você perceber, o álcool em excesso que o Igor colocou, está indo um pouquinho para a direita lá, mas já já ele cai fora e começa o experimento, né? Já está alinhado, ele já está alinhado. Aqui eu já começo a perceber, está passando um medidor de temperatura aí ou não? Isso, pode passar, o cara aperta e na frente e na trás, é multiplicar por 10, o que aparece aí multiplicar por 10, é só multiplicar por 10, tá? Ah lá, vai começar, já começou, ele já está jogando para o lado direito, tá? Está demorando um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais, né? Por causa da temperatura, mas ele já vai chegar. Lado direito, ele começou a orientar. Você vai ver que aqui a velocidade é extremamente baixa, lá a velocidade é extremamente o quê? Extremamente alta. E já nós vamos ver isso. Velocidade baixa, velocidade alta. Aqui ele lambe sua entrada. Lá é uma velocidade altíssima. Lá vai começar. Está aquecendo. Está 1%, 2%, já definiu. Não precisa mais das latinhas de baixo. Pode tirar. Não precisa mais. Tá? 4%, 5%, crescendo rápido. 6%, começou a entrar, dá uma olhada, velocidade baixa, velocidade super alta, 7%, 8%, 9%, você continua me ouvindo, já se envolve mais, 12%, 15%, 17%, 18%, não chegou no máximo ainda, você continua me ouvindo, já vai dar interferência sônica, você envolve mais, está lá 40%, 45%, 60%, já está definido, entrada baixa, entrada alta, está fazendo velocidade cada vez mais, não chegou no máximo ainda, você continua me ouvindo, já, vamos ver mais, vai passar.
Porque essa é a característica do aço aeroespacial. Resiste a grande temperatura e a alta o quê? Alta pressão. Mas o mais importante, que mostra as equações, não é isso aí? A velocidade de entrada é o quê? Baixíssima. Você viu aqui? Ele lambe, ele dá uma velocidade enorme de saída. Então, dentro dessa condição, segundo a segunda lei de Newton, a turbina tem que ficar no estado que é estático, condição de taxiamento. Não é isso aí? Bom, então você viu a demonstração da segunda lei de Newton. E daqui a pouquinho, uma super consulta de joia aqui no curso Aprendiendo com Pensa com você. Daqui a pouquinho voltaremos. Tchau, tchau.